que há muitos anos atrás, o mundo começou a ficar muito esquisito, pois as cores, os sentimentos e as emoções começaram a abandonar a Terra e foram se refugiar em um lugar muito, muito distante, onde os seres humanos não podiam encontrá-los. E dia após dia, semana após semana, ano após ano, a humanidade teve que ver ir embora a alegria, a paixão, a emoção e todos os outros. Nesta época de muitas sombras, habitava a terra somente a tristeza, e as pessoas e seus corações se tornavam cada vez mais soturno, frio. O mundo se tornou só escuridão. Foi aí então, nesta época de escuridão, que perdemos o último sentimento. A esperança resolveu ir embora e abandonar a terra também. Quando a esperança estava bem distante, resolveu parar para dar a última olhada na terra. Então, ela parou, olhou para trás e foi aí que ela viu duas crianças paradas, olhando para ela, com mãozinhas que imitavam pássaros que alçavam voos para dar tchau. E elas diziam: "Adeus, Dona Esperança, volte logo, viu? Nós sabemos que a senhora vai voltar. E traga de volta todas aquelas cores e o arco-íris de que falou a nossa mãe. Adeus!" A Esperança encheu os olhos de lágrimas, respirou fundo, virou de costas e foi embora. Algumas outras crianças que estavam observando tudo correram em direção àqueles dois irmãos que se despediam da Esperança e perguntaram a eles: "Ei, o que é isso? Cores. E o que é arco-íris que vocês falaram?" E os dois irmãos explicaram para as crianças, dizendo assim: "É que quando nós íamos dormir, a nossa mãe nos contava histórias e dizia que a terra não era assim não como está hoje. A terra tinha cores, muitas cores, e tinha coisas chamadas sentimentos, que eram muito bons. Tudo era muito bonito, e que depois que a água da chuva caía, aparecia um arco bem gigante que ligava o céu e a terra. Esse arco era todo colorido e se chamava arco-íris. Quando um arco-íris aparecia, os olhos das pessoas se encantavam e elas sentiam uma grande alegria." Nossa mãe explicou também que a alegria é uma explosão que acontece dentro do nosso peito, e essa explosão é tão grande que vaza pelo corpo, sai pelos dedos, pela pele, até pelos cabelos. As crianças decidiram então fazer igual a Lúcia, aquela menina que falava com as coisas, e saíram em uma cruzada em busca do arco-íris para encontrar as cores, mesmo sem nenhuma daquelas crianças nunca ter visto sequer uma cor. As crianças caminharam durante dias, meses e anos. Percorreram todos os extremos do planeta, conheceram o mar, viram toda aquela imensidão de água, sal e areia, toda aquela diversidade de formas de vida, mas nada adiantava, pois nada sentiam e nem se emocionavam. Entraram e saíram de gigantescas florestas, com árvores tão enormes que pareciam tocar no céu, com grandes e grossos cipós que desciam e se penduravam como se fossem feitos para brincar de balançar. Suas folhas serviriam tranquilamente de cama e lençol para aquelas 12 crianças, devido ao seu tamanho. Viram animais de 4 patas, animais de 2 patas, sem nenhuma pata, animais grandes, animais bem pequenos, animais que pulavam, que corriam, que rastejavam e até que voavam. Mas nada daquilo fazia efeito algum, pois eram apenas formas, sem cor nenhuma, e as crianças não tinham sentimentos nem emoções. As crianças conheceram também as terras geladas e os grandes vulcões, os desertos e até as metrópoles, e nada de acharem um arco-íris e nenhuma cor. Então, cansadas, desanimadas, de ombros caídos, olheiras bem profundas e cabeças baixas, as crianças voltaram para casa. Mas assim que as crianças
avistaram o seu lar, ouviu-se um grande estrondo que abalou a terra inteira. Era o vermelho que acabara de cair na terra e trazia segurada em sua mão a paixão, que foi logo morar dentro do coração dos homens, que se apaixonaram de novo pela vida. Depois veio o azul, e ele trazia consigo as emoções. E quando o azul tomou conta de todo o céu, e as pessoas viram as borboletas de asas azuis e alguns pássaros de penas azuis, todos se sentiram profundamente emocionados. E aí, pouco a pouco, como convidados chegando para uma festa, voltaram todas as cores, sentimentos, e todos ficaram aqui. Chegou então a vez do verde, que vinha com a Dona Esperança e preencheu as florestas, as matas e o mar. E a esperança voltou para a mente dos homens, que voltaram a acreditar numa vida melhor. Por último, como que em um passe de mágica, chegou o amarelo. E aí, quando a luz do sol brilhou, radiante, como nunca havia feito antes, alcançou e realçou todas as outras cores. E isso encantou os olhos das pessoas, que finalmente puderam sentir aquela explosão enorme dentro do peito que vaza pelo corpo inteiro. Era a alegria que voltara para morar na terra e para viver para sempre com as pessoas. E foi assim que os seres humanos perceberam a importância de se contar histórias. E principalmente, os homens puderam aprender que não importa o que está acontecendo, nós devemos sempre pintar um mundo colorido para as crianças.